Em 1962, um engenheiro quase desconhecido, numa sala da Rand Corporation, na Califórnia, recebeu uma pergunta capaz de assombrar qualquer um: como dar uma ordem se uma bomba nuclear destruísse as centrais telefônicas do país? A solução que ele encontrou não impediu guerra alguma, mas desenhou o esqueleto da internet que você usa agora. Hoje revelamos quem foi Paul Baran, o homem que projetou uma rede feita para sobreviver ao fim do mundo. No início da Guerra Fria, generais americanos temiam algo específico: um ataque nuclear soviético que destruísse não soldados, mas as centrais telefônicas que ligavam Washington às bases militares. Se as comunicações caíssem no primeiro golpe, ninguém saberia se retaliar, se recuar, ou se o país já tinha perdido a guerra. Esse medo obrigou a Força Aérea a financiar uma pergunta incômoda na Rand Corporation: como construir uma rede de comunicação capaz de sobreviver a uma bomba? O homem escolhido para essa tarefa não era um general, nem um físico nuclear. Paul Baran nasceu em 1926 na Polônia e chegou aos Estados Unidos ainda criança, filho de uma família judia que fugiu da Europa. Formou-se em engenharia elétrica no Drexel Institute, trabalhou com os primeiros computadores comerciais da história e, ao final da década de 1950, entrou na Rand Corporation, um dos centros de pesquisa mais estratégicos da Guerra Fria. Na Rand, Baran recebeu uma missão sem manual: pensar um sistema de comunicação que continuasse funcionando mesmo depois que várias de suas partes fossem destruídas. Ele passou a estudar como as redes de telefonia da época realmente funcionavam e percebeu um problema estrutural gigantesco. Toda a comunicação passava por um punhado de centrais gigantes, verdadeiros gargalos. Destruir apenas algumas dessas centrais seria suficiente para apagar a comunicação de um país inteiro. Pense numa central telefônica clássica: milhares de fios convergindo para um único prédio, onde operadoras conectavam cada chamada manualmente. Era eficiente, mas também era exatamente o tipo de alvo perfeito para um ataque: destrua o centro, e toda a teia ao redor dele fica muda. Baran entendeu que qualquer rede organizada assim, com um coração único, estava condenada a falhar diante da força certa aplicada no lugar certo. A resposta de Baran foi radical para a época: e se a rede não tivesse centro nenhum? Em vez de um sistema hierárquico, ele desenhou uma malha onde cada nó se conectava a vários outros, como uma teia de aranha gigante. Se um ponto fosse destruído, a informação simplesmente contornava o buraco e seguia por outro caminho. Esse diagrama simples, publicado num relatório da Rand, é hoje reconhecido como um dos esboços fundadores da arquitetura da internet. Mas uma rede sem centro só funciona se as mensagens souberem se organizar por conta própria. Baran propôs quebrar cada mensagem em pequenos pedaços padronizados, que ele chamou de blocos de mensagem. Cada bloco levava consigo o endereço de destino e podia viajar por uma rota diferente dos demais, sendo remontado apenas na chegada. Décadas depois, esse princípio ganharia um nome que todo mundo conhece: pacote de dados. Entre 1960 e 1964, Baran documentou toda essa arquitetura numa série de relatórios técnicos da Rand chamada On Distributed Communications, ao todo 11 volumes densos de diagramas e equações. Não era um artigo de revista científica buscando fama, era um relatório técnico, encomendado pela Força Aérea, quase invisível para o público. Só décadas depois o mundo entenderia que aquelas páginas continham o projeto de uma revolução. Quando a ideia chegou à AT&T, a gigante que controlava praticamente todo o sistema telefônico americano, a resposta foi de desconfiança quase ofendida. Executivos e engenheiros da empresa insistiram que aquele sistema fragmentado simplesmente não funcionaria, e recusaram-se a levá-lo a sério. Ironicamente, a empresa que dominava as comunicações do país deixou escapar, sem perceber, a tecnologia que substituiria seu próprio império décadas depois. Do outro lado do Atlântico, sem nenhum contato com Baran, um cientista britânico chamado Donald Davis chegava sozinho a uma conclusão quase idêntica. Trabalhando no National Physical Laboratory, no Reino Unido, ele também imaginou dividir dados em unidades pequenas viajando por rotas independentes, e foi Davis quem batizou essa técnica com o nome que usamos até hoje: Packet Switching, comutação por pacotes. Duas mentes, dois países, uma mesma ideia nascendo quase ao mesmo tempo. Faltava provar, com números, que aquilo realmente funcionaria em larga escala. Esse trabalho ficou com Leonard Kleinrock,
professor da UCLA, que já vinha desenvolvendo desde o início dos anos 1960 uma teoria matemática de filas capaz de calcular como uma rede de pacotes se comportaria sob tráfego pesado. Enquanto Baran fornecia a arquitetura e Davis o nome, Kleinrock entregava a matemática que convenceria os últimos céticos de que o projeto era viável. No fim da década de 1960, o pesquisador Larry Roberts, à frente de um projeto da Agência de Pesquisas Avançadas do Pentágono, a ARPA, reuniu essas peças. Ele usou a arquitetura de Baran e a comutação por pacotes de Davis para conectar computadores de universidades diferentes numa rede experimental. Em 1969, os primeiros nós dessa rede, batizada de ARPANET, trocaram informação entre si pela primeira vez, ligando dois centros de pesquisa na Califórnia. A ARPANET cresceu lentamente durante os anos 1970 e 1980, ganhando novos protocolos e novos nós, até se transformar na espinha dorsal do que chamaríamos de Internet. O princípio criado por Baran para sobreviver a uma bomba nuclear nunca desapareceu. Continua presente cada vez que um vídeo, uma mensagem ou uma ligação percorre dezenas de rotas diferentes ao redor do planeta em frações de segundo, sem que você perceba nenhuma central única controlando o caminho. Baran seguiu ativo por décadas, fundando empresas de tecnologia e registrando patentes em áreas como rede sem fio e televisão por cabo interativa. O reconhecimento formal chegou tarde. Em 2007, ele recebeu a Medalha Nacional de Tecnologia dos Estados Unidos, ao lado de outros pioneiros da comunicação em rede, num raro momento em que o país reconheceu publicamente quem havia desenhado, quase em segredo, os primeiros mapas da era digital. E aqui está a revelação que fecha essa história. A mesma arquitetura desenhada para garantir que um comando militar sobrevivesse a um ataque nuclear é exatamente o que hoje permite que uma mensagem de amor, uma videochamada em família ou um pedido de ajuda atravessem o planeta em segundos, mesmo que cabos se rompam ou servidores caiam. A tecnologia da guerra virou, sem que ninguém planejasse, a maior ferramenta de conexão humana já criada. Paul Baran morreu em 2011, na Califórnia, praticamente desconhecido do público geral, sem o reconhecimento de nomes como Steve Jobs ou Bill Gates. Mas cada vez que você manda uma mensagem, assiste a um vídeo ou faz uma chamada, uma parte do plano dele continua funcionando, silenciosamente, nos bastidores. E se a Guerra Fria tivesse virado guerra de verdade? Deixe sua resposta nos comentários, se inscreva no canal, e continue com a gente na próxima curiosidade que vai mudar como você vê o mundo.